Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o livro O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Esse foi o livro que nós lemos no Clube de Leitura de Clássicos, o Clássico Tube, durante o mês de junho. Então, se você quer participar desse clube de leitura, vou deixar o link aqui da próxima leitura, que vai ser O Conde de Monte Cristo, ou também o cronograma das outras leituras que vai ter até o final do ano e o grupo geral também, para vocês entrarem e aguardarem as próximas leituras. Vocês devem lembrar que essa história é bastante conhecida pelo filme animação da Disney, mas eu vou dizer para vocês que esse livro aqui não tem nada de infantil, ele é um livro adulto, muito diferente da adaptação da Disney, e ele tem um clima também muito diferente das suas expectativas, é uma história muito mais melancólica. Mas antes de eu falar mais sobre o livro, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e também já curtam o vídeo. Então, gente, Notre Dame é uma das catedrais mais famosas do mundo, é a Catedral de Paris. Porém, na época que o Victor Hugo escreveu o livro, ela não era uma catedral tão famosa assim. Ao contrário, eles queriam demolir a catedral. Então, o objetivo do autor ao escrever esse livro era conscientizar as pessoas da necessidade de conservar a catedral. E por conta disso, o título do livro, na verdade, se chamava Notre Dame Paris, porque ela é uma história sobre a catedral, é uma história sobre Paris, sobre tudo que tem ao redor da catedral. E os personagens, na verdade, a narrativa ali do Corcunda de Notre Dame fica de certa forma em segundo plano, principalmente no começo da história. Então, por conta do objetivo principal que o autor queria nos contar ao narrar essa história, nós vamos encontrar aqui muitas descrições muito detalhadas da catedral, da história da história de Paris, detalhes sobre as praças e tudo que tem ao redor da igreja, toda a história também que possa ter acontecido ali de importante ao redor da catedral. Ele tem toda essa ambientação aqui no livro de forma muito detalhada, com muitos nomes e expressões também, que às vezes pode deixar a leitura muito cansativa. O Victor Hugo tem uma escrita muito descritiva e aqui ele coloca isso em grande destaque, principalmente no começo da leitura, e às vezes tem capítulos aqui no meio também que é só focada nas descrições de alguma coisa da ambientação da história. Então, gente, você tem que ler esse livro preparado para encontrar essas partes mais cansativas, essas partes mais lentas. Pelo menos para algumas pessoas pode ser assim, porque outras, principalmente entusiastas da arquitetura, podem ficar fascinados também com os detalhes que vão encontrar aqui. Isso depende de cada pessoa. E daí, então, o que seria a história, né, do Corcunda? O Corcunda de Notre Dame se chama Quasimodo. Ele é o sineiro, ele que toca o sino da catedral, e ele mora lá na catedral. Ele meio que foi adotado, ele foi acolhido pelo arquidiácono ali da igreja, que é o Claude Frollo, e ele é descrito como uma pessoa com curvatura nas costas, né, por isso que ele é o Corcunda, e que ele também é muito feio, com um rosto assim meio deformado, ele tem uma berruga assim no olho, tem um olho maior que o outro, então é toda aquela imagem que a gente tem do Corcunda da Disney, e ele é descrito aqui no livro também. E por conta disso, né, ele é visto como um monstro, né, as pessoas acham ele horroroso, ele passou por muita coisa, muito preconceito, então a única pessoa que foi bondosa com ele, que acolheu ele, foi o Frollo. E daí, gente, no começo da história nós temos a apresentação de uma outra personagem, que é a Esmeralda. Ela é uma cigana e ela aparece aqui na história fazendo uma apresentação ali na praça, que fica aos arredores da igreja. Ela também tem uma cabra de estimação, que é a Djali, que é a melhor personagem desse livro. Ela faz alguns truques ali na apresentação também, e a Esmeralda, por ser cigana, também acaba sendo reprovada por muitas pessoas. Ela não é bem vista pelas pessoas ali, e a sua apresentação meio que causa furor também em certas pessoas, para dar continuidade então na história, que eu acho que eu não vou ir muito a fundo porque a história demora muito para acontecer. Como eu falei para vocês, o livro enrola bastante nas descrições, então quando você se toca onde realmente a história vai parar, já tá depois da metade do livro. Então não tem como eu contar mais para vocês sobre a história, mas eu vou dizer que tem mais dois personagens
personagens importantes aqui, que são mais 2 homens, que é o poeta, o filósofo Pierre Gringor e também o capitão ali da guarda dos arqueiros da cidade, que é o Phoebus. A Esmeralda, a gente acaba sendo o centro de atenção entre esses personagens masculinos. A sua beleza jovem de 16 anos, ela é uma garotinha aqui na história, acaba despertando aí vários sentimentos entre todos esses personagens, e é isso que nós vamos acompanhando aqui na história. O mais interessante é que cada um desses personagens, digamos que tem intenções diferentes acerca do que eles sentem pela Esmeralda, e é isso que acaba diferenciando um personagem do outro. Então a gente vai acompanhando aí cada um desses personagens e como que eles vão se envolver ali na vida da Esmeralda. Então, gente, vocês já devem esperar que ele traz ali de plano de fundo uma história de amor, mas o livro trata muito mais coisas diferentes disso. Ele fala muito também de luxúria, de obsessão, principalmente envolvendo um dos personagens aqui, que acaba sendo algo muito intrigante, muito revoltante ao mesmo tempo. Ele também fala um pouco sobre maternidade, porque tem uma história por trás da origem da Esmeralda que meio que fica um mistério aqui na história também. Mas eu acho que um dos principais temas também que o autor aborda aqui no livro é retratar a sociedade de Paris dessa época, mostrando tanto o lado pobre da cidade, que envolve os mendigos, que envolve os ciganos, quanto também mostrar a parte rica, que envolve ali a nobreza, até o rei. Então o autor ilustra muito toda essa parte da sociedade também, a parte histórica ali dessa época, como que a parte política também funcionava muito, porque ali na praça existia muitas execuções em praça, né? As pessoas eram enforcadas ali. E nós temos muito disso aqui no livro, então você acompanha como que tudo funcionava, como que eram esses julgamentos. Os personagens desse livro não são personagens que você se afeiçoa, são personagens que vão te deixar com muita raiva ao longo do livro. Sempre vai ter alguma coisinha ali que os personagens vão ser cancelados pra você. O único que a gente espera, né, que se salva ali é o Quasimodo, porque ele é um personagem mal compreendido. Então é muito legal você conhecer ele quando entra ali numa parte onde a gente conhece melhor ele, tem algumas falas dele aqui no livro. Você passa a conhecer o caráter dele, passa a enxergar a bondade que tem por trás da monstruosidade ali física dele. Então é muito legal conhecer um pouco dele, mas é muito pouco, gente. Como eu falei pra vocês, ele não é o foco principal da história. Então eu senti falta de conhecer mais sobre esse personagem e ter muito mais coisas sobre ele. Mas como eu falei pra vocês, o título do livro não era esse. Esse foi um título mudado depois quando o livro foi publicado. Então você vai com a expectativa de ter mais coisas sobre o Corcunda, mas na verdade tem muita pouca coisa aqui no livro. E a Esmeralda, gente, apesar dela ser uma personagem que te encanta quando ela aparece aqui no livro, conforme você vai avançando as páginas aqui, meio que você vai se cansando dela. Pelo menos isso aconteceu comigo, de uma forma que você passa a ter raiva, assim, de algumas coisas que ela faz. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive, então foi muito difícil eu entender um pouco os personagens ao longo da história. O personagem do poeta, a princípio, também é um personagem muito engraçado. Ele é aquele personagem que meio que dá um pouco de tom de comédia pra história. Principalmente também o que acontece com ele, a cabra da Esmeralda, gente, acaba sendo uma história assim bem divertida em relação a esse personagem, mas no fundo ali, o que ele acaba fazendo aqui na história faz com que você também se decepcione com ele em algum momento da história. E os outros também, gente. Eu acabei me decepcionando muito com os personagens. E por isso que o livro acabou sendo bem diferente do que eu tava esperando. Eu não esperava uma história tão melancólica, onde tudo desandava e você acabava entrando num caminho diferente do que você tava esperando quando você começou o livro. Sem contar também que todas essas partes descritivas acabaram me cansando bastante ao longo da leitura. Eu cheguei até a pular algumas descrições ali que tinham alguns capítulos que eu via que era só sobre isso, porque eu queria saber mais da narrativa dos personagens, mas quando chegava nessa parte mais interessante, parece que eu já estava cansada e não aguentava mais ler esse livro, então por isso eu não tive uma experiência tão boa com esse livro, mas isso não tira o mérito do livro. Eu sei o quanto o livro é tão importante e eu fico muito feliz de ter conhecido essa história, mesmo eu não tendo gostado da leitura.
leitura, o que mais me deixa feliz é que finalmente eu conheci a história do Corcunda de Notre Dame. É isso que me faz ter esse clube de clássicos, porque eu quero conhecer essas grandes obras. Então é uma leitura muito válida que, mesmo não tendo uma experiência muito boa de leitura, me trouxe uma experiência muito boa de conhecimento. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse livro. Então me conte nos comentários se você já leu ele, se você concorda com as coisas que eu falei, ou se você não concorda, se você teve uma visão totalmente diferente do livro. Vamos conversar sobre ele, porque até eu vi que muitas pessoas lá no grupo gostaram muito do livro. Eu acho que eu fui a que menos gostei. Se você for comprar o livro, gente, essa minha edição é a edição de bolso da Zahari. Eu achei muito confortável de ler, eu gostei bastante da edição. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição para você comprar, se você quiser ter uma edição igual a minha, eu recomendo muito. E participem lá do grupo, porque ler clássicos com outras pessoas te dá mais ânimo. Eu até no grupo de discussão, muitas pessoas falaram que se não fosse pelo grupo já teriam desistido da leitura, porque as pessoas falando um pouco mais sobre o que estava gostando e falando pontos que a gente não enxergava no livro, dava um pouco mais de ânimo e fazia com que eu, por exemplo, que não estava gostando, não desistisse da leitura. Então, por isso que fazer leitura conjunta é muito legal. Então eu espero que vocês participem lá no grupo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!